Começa agora mais uma edição do Papo Astral, o programa de astrologia da Rádio Uva, em parceria com Rafael Santos, do Instagram, @Era de Aquário. No programa de hoje, você confere as previsões astrológicas da semana de 7 a 13 de outubro. Rafa, é com você. Olá, ouvintes da Rádio Uva e seguidores da Era de Aquário. Meu nome é Rafael Santos e está no ar mais um Papo Astral. Na segunda-feira, a gente inicia a semana com a lua crescente em Aquário. A gente acabou a semana passada fechando a semana com a lua crescente em Capricórnio e a gente começa a segunda já com a lua crescente em Aquário. Lembrando que a fase crescente é uma fase que germina, né? Faz crescer principalmente os projetos que a gente iniciou durante a lua nova. A lua crescente em Aquário traz traz luz, né, à sensibilidade aquariana, né? Sensibilidade porque a lua trata disso, de sensibilidade. Aquário tem a ver com a inovação, criatividade e tudo aquilo que não está ligado ao presente. Aquário está muito conectado ao futuro, né? Então ele é o mensageiro do amanhã, né? A gente costuma definir Aquário dessa forma. Então, a nossa sensibilidade vai estar muito voltada para essas questões durante o período da lua crescente em Aquário, principalmente nos assuntos que falam dos grupos, do coletivo e das amizades, que é onde Aquário está muito focado, né, no coletivo. Aquário é oposto complementar a Leão, enquanto que Leão fala do ego, do indivíduo, do individual, né? Aquário fala do coletivo, do todo, do grupo. Então é uma boa fase para você estar com os amigos, para você germinar as amizades, né? Fazer os grupos que você tem contato fortificarem a relação que você tem com esses grupos, né? E isso vai afetar diretamente a nossa sensibilidade. O próximo ponto, né, que acontece no dia 8, na terça-feira, é a grande chave da semana, que é a chegada de Escorpião na Vênus. A Vênus estava em Libra, a gente está com céu libriano, né? Com Sol, Mercúrio e Marte, e agora Vênus, né? A Vênus em Escorpião. A Vênus estava em Libra e entrou em Escorpião, que vai entrar em Escorpião na terça-feira, dia 8. A Vênus em Escorpião é uma posição de muita sensibilidade, porque Vênus fala dos relacionamentos afetivos, é a forma como a gente se relaciona afetivamente. A energia de Vênus e da Lua é uma energia um pouco parecida, digamos assim, porque são astros que falam de sensibilidade. Mas a Lua trata da nossa sensibilidade, a nossa intimidade, a nossa relação sensível com a vida, mas é de uma forma individual, enquanto que a Vênus trata da nossa sensibilidade, principalmente dentro dos relacionamentos afetivos. Então, a nossa forma de se relacionar afetivamente vai estar com um recorte escorpiano, digamos assim. O que é a Vênus escorpiana? É uma Vênus muito passional, muito intensa e uma Vênus transformadora. Escorpião trata da regeneração, da transformação. É você aproveitar o fim dos ciclos, o fim das experiências para renascer. Nascer das cinzas. Escorpião a gente chama de fênix, né? Então toda essa energia escorpiana vai estar voltada principalmente para as relações afetivas. Os pontos que a gente pode considerar negativos, né? Mas eu não gosto de utilizar esse termo, e sim os pontos a trabalhar, né? O lado B de Escorpião, digamos assim, né? São aqueles estereótipos ou aquilo que é mais famoso é Escorpião. A possessão, né? A desconfiança, os ciúmes, né? Mas é porque Escorpião, ele faz parte da tríade da água, que é o elemento da sensibilidade, mas dos 3 signos de água, que são Câncer, Peixes e Escorpião, o Escorpião é o que mais guarda a sua sensibilidade, é o que menos mostra. Ele é o signo do que está oculto, e Escorpião ele tem uma facilidade muito grande de revelar o que está oculto no outro, de entender o que o outro está ocultando, está escondendo. Ele é um ótimo investigador. Então, por isso que ele costuma ser muito passional, muito intenso, porque ele não revela o que ele está sentindo, por mais que seja uma sensibilidade muito aguçada, porque ele faz parte da tríade da água. Então, assim, é capaz que a gente viva... Quem não está com um relacionamento afetivo é capaz que viva relações muito intensas, muito fortes, regeneradoras, transformadoras, mas muito passionais, de muito envolvimento e de muita possessão. E quem já tem um relacionamento, isso pode afetar o relacionamento afetivo da pessoa, né? Uma posição que é favorável quando se fala de Escorpião é a sexualidade, né? Escorpião é um signo muito ligado à sexualidade, ele consegue se transformar através da sexualidade, então
E isso vai estar... a Vênus e Escorpião, né? Vênus, que fala de relacionamento afetivo e sexo, tem muito a ver com relacionamento afetivo, né? É uma boa fase também para desenvolver a sexualidade enquanto casal ou explorar a sua sexualidade enquanto uma pessoa solteira que tem esse desejo. Essa Vênus de Escorpião entra no dia 8, né? E ela dura até o último dia do mês, até dia 31. Então a gente tem praticamente outubro inteiro para aproveitar essa energia da Vênus escorpiana. Ao restante da semana, na quarta a gente tem uma lua crescente em peixes, né? A gente já e na segunda a gente começou com a lua crescente em aquário, na quarta migra para peixes, trazendo um recorte da sensibilidade, da intuição, da imaterialidade, da espiritualidade. Uma lua em peixes, ela é muito sensível, né? Porque tanto a lua quanto o peixe são elementos astrológicos de sensibilidade, né? E a lua crescente, que é a fase que germina, esses dois pontos são positivos juntos porque é uma possibilidade da gente trabalhar a nossa capacidade de materialidade, de espiritualidade. No sábado, dia 12, a gente tem a lua já migra para crescente, para Áries, né? De peixes ela migra para Áries, voltando para o início do zodíaco, né? O zodíaco começa com Áries e termina com peixes, então voltando novamente à roda. A lua crescente em Áries já traz uma efervescência para a nossa sensibilidade, mas uma tendência à irritabilidade, uma urgência, uma ansiedade, né? Então, essa fase, né? Esse trânsito, lua em Áries, é aquele trânsito de que tudo que a gente sente, a gente logo rebate, no sentido que a gente não guarda nada, a gente expele tudo. Então, é uma boa fase para você jogar fora tudo aquilo que está te tocando sensivelmente de forma negativa, né? De você não guardar nada, de você colocar tudo em pratos limpos, digamos assim. Mas a questão de Áries é que ele coloca muito em pratos limpos, né? Ele não filtra o que fala e a forma como age. Então, a gente tem que ter um cuidado para como a gente vai se expor e como vai expor a nossa sensibilidade para não afetar as outras pessoas e não magoar, né? Não ser agressivo, porque Áries ele é muito combativo, muito impetuoso e ele não se preocupa muito com as consequências dos seus atos. Mas como a gente está na fase crescente, né? É uma boa possibilidade da gente trabalhar melhor amadurecer, né? Essas questões de ansiedade, de ímpeto, né? De fazer, tomar atitude sem muita reflexão. E fechando a semana, no domingo a gente migra da fase crescente para a fase cheia, né? Ainda em Áries, né? No finalzinho da tarde, às 6h10, a gente tem uma lua cheia em Áries. A lua cheia é o ápice, né? O ciclo da lua, né? Que eu já falei em episódios anteriores, mas começa com a lua nova, que inicia projetos, a lua crescente faz crescer, amadurece, e a lua cheia atinge o ápice. Mas, ao mesmo tempo, é uma fase de muita exposição e muita sensibilidade, porque é como se fosse o último estágio para você receber os resultados daquilo que você vem plantando desde a lua nova. Então, você está numa fase mais sensível. E a gente a gente indica, geralmente, que na lua cheia, por mais que a gente tenha uma tendência a ficar muito exposto, a gente toma cuidado com esse excesso de exposição. E uma lua cheia em Áries é uma lua muito exposta, porque Áries é muito verdadeiro, franco, direto e sem máscaras, né? Então é necessário ter cuidado para não ficar exposto à energia das outras pessoas, à energia dos ambientes, né? E tomar cuidado com a franqueza, né? A lua em Áries é extremamente franca e a lua cheia, por ser hipersensível, né? As coisas que tocam essa lua em Áries vão tocar mais ainda, né? A necessidade de falar, de se expor vai ser mais urgente. Semana passada eu acabei não falando dos aspectos, né? Alguma coisa relacionada à quadratura, sextil, trígono, porque a semana estava bem movimentada e o programa ficou bem grande. Como essa semana a gente não tem muita movimentação, apenas a Vênus em Escorpião, eu separei 2 aspectos que eu acho interessantes que vão ocorrer durante a semana para eu falar com vocês rapidinho. Entre os dias 10 e 12, a gente tem o Sol sextil a Júpiter. Deixa eu só confirmar aqui. 10 e 12 é entre quinta e sábado. O Sol sextil a Júpiter, sextil é um aspecto favorável, né? Então, quando 2 astros estão em sextil, eles estão dialogando de forma positiva entre si.
O Sol sextil a Júpiter é a nossa essência, o Sol com a nossa necessidade de se expandir. Então é um ótimo aspecto para a gente expandir os nossos horizontes. Então a gente vai ter uma força extra dos astros, né, nos impelindo a buscar novos horizontes, a ir além do que está próximo da gente. Então, se tem algum empreendimento que você está precisando tomar coragem para fazer, ou para explorar mais, ou para ir além do que você já fez nesse seu empreendimento, nesse seu projeto, é um bom aspecto que te facilita a se expandir. E a gente vai estar com uma energia extra de se exibir mais a nossa personalidade, de ficar mais em vista. Então é um ótimo aspecto para isso, para se posicionar, para se mostrar e para expressar a nossa personalidade. Só que também, né, entre os dias 7 e 8, que já é no início da semana, né, segunda e terça, a gente tem o Sol em quadratura a Saturno. Eu troquei, né, eu deveria ter falado desse primeiro, mas enfim. A gente começa a semana com esse Sol em quadratura e depois o Sol faz sextil a Júpiter. Mas falando dessa quadratura, lembrando, a quadratura é um aspecto de tensão, né? Um aspecto que traz uma tensão entre a energia dos dois astros. O Sol em quadratura a Saturno, ele traz uma dificuldade de se organizar e uma dificuldade de ter perseverança. Então vai ser uma fase que a gente vai estar com um pouco mais de pessimismo, ou não acreditando muito nos nossos projetos, né? Ou refletindo, será mesmo que eu tenho que continuar? Será mesmo que eu tenho que fazer isso? Vai ser uma fase de dúvidas, né? Essa quadratura, o que a gente faz com ela, né? O importante é não deixar esse pessimismo tomar conta, mas ele ajuda a refletir, a pensar o planejamento, né? E como ele traz um receio de ação, é importante você pegar esse receio e não forçar a barra, né? Não falar assim, não, eu vou fazer. Não, espera esse trânsito passar, porque aí você reflete um pouquinho melhor, toma o fôlego, aproveita o Sol sextil a Júpiter, que vai vir depois, logo em seguida, e continua a sua caminhada. Então, nem sempre um aspecto de tensão ele necessariamente é negativo. Às vezes ele ajuda a gente a rever as nossas questões, assim como algum astro em movimento retrógrado, por exemplo. Bom, gente, essa foi a leitura do Papo Astral dessa semana, nosso 5º episódio. Lembrando que o programa sai às segundas, toda segunda, 9 horas da manhã, nas plataformas digitais da Rádio Uva, que são Spotify, YouTube e SoundCloud, e no Instagram do Underline Era de Aquário, no IGTV. Obrigado e boa semana. O Papo Astral fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais que estão na descrição e de se inscrever no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Roteiro e apresentação, Rafael Santos. Locutor, Diogo Ferreira. Editor-chefe, Diogo Ferreira. Professora responsável, Mônica Nunes. Coordenador do curso, Luiz Carlos Bittencourt. Apoio ao Rise Digital e Cantina B. Rádio Uva. Informação sem fronteiras.